Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live de hoje. Olá, será que alguém entrando? Sanitize DF. Olá, pessoal. Camila Venturim, bem-vinda. SST Construtora, bem-vindo também. Oi, Marta, tudo bem? Consegue pedir aí a solicitação para entrar no vídeo? Tá conseguindo aí? Oi, pessoal. Hoje a nossa live vai ser com a Marta, profissional, que vai nos ajudar aí a encarar esse desafio dentro dos condomínios sobre a questão de barulho. Marta, tá me escutando? Opa! Guardando a Marta entrar. Enquanto isso, a gente vai ajustando aqui. Oi! Oi, tudo bem, Tainá? Tudo bom também. Bem-vinda aqui, né, ao grupo, ao Instagram da Síndico Foco. Obrigada, Tainá, pelo convite. De nada, você é sempre muito bem-vinda. A gente já teve a oportunidade de trabalhar antes, né? E Isso. agora novamente. Tô esperando só o pessoal entrar bem rapidinho, Marta. Você tá O chegando do vídeo tá trabalho? ok aí? Tá normal? Tá, pra mim tá aparecendo você aqui. Acho que é a minha câmera que virou agora. Ah, voltou. Aqui tá congelada a imagem. Voltou aí? Não, a minha que tá congelada. Tá? Está. Enquanto isso, eu vou dando um oi para o pessoal. Gabriel, Sabreu, Espírito Santo Síndicos. Bem-vindo aí à nossa página aqui, Instagram da Síndico Foco. Vanilde, vou dando um oi para todo mundo. Condorrisque, bem-vindos também. Pablo Vitorino. O pessoal tá entrando. Hoje o tema é bem interessante até, né? É, muito bom hoje. Pois é. Então, Marta, vamos começar? Vamos? Tô pronta, prontíssima. Vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à página do Instagram da Síndico Foco. Hoje a gente está com a Marta. A Marta é psicopedagoga, Marta? Eu sou pedagoga. Me fala um pouquinho da sua formação, da sua experiência, para o pessoal te conhecer melhor. Vamos lá, Tainá. Eu sou pedagoga, psicopedagoga. Tenho formação em administração escolar, orientação educacional, técnicas gerenciais, secretariado. São várias experiências na área escolar, no âmbito escolar, né? Então, assim, minha caminhada já são desde 1992, já tem bastante tempo, apesar de com essa carinha aqui já trabalhei bastante, trabalho bastante, graças a Deus. Que bom, graças a E Deus. assim, sempre em busca de mais, né? A gente nunca pode parar e se acomodar. A gente sempre tem que estar buscando, tem que estar se atualizando. Essa é a verdade. Verdade. E aí, pessoal, para vocês entenderem um pouco por que eu convidei a Marta para participar hoje desse tema que é tão delicado, né, dentro de condomínio. A Marta, ela tem uma experiência incrível aí, à frente de uma instituição bacana, uma instituição séria, com crianças, adolescentes, idosos. E o nosso tema hoje envolve muito esse aspecto de crianças dentro de casa, confinadas por conta do Covid, né, por conta do isolamento social. Envolvem os idosos também, que estão confinados dentro de casa, porque fazem parte do grupo de risco. E sem contar que esses dois grupos acabam se chocando aí dentro do condomínio em tempos de pandemia, porque a gente tem, um lado, as crianças com toda a energia do mundo, né, dentro de casa, não podendo praticar atividade física fora de casa, sem sair para se comunicar com seus
amiguinhos, seus colegas, no parquinho, na escola ou em outras atividades extracurriculares. E os idosos que muitas vezes já ou passam por alguma situação de doença ou estão acamados, né? E tem dificuldade também, algumas dificuldades, inclusive em relação à audição, para poder escutar uma televisão, escutar um rádio. Então, tudo isso acaba influenciando muito no nosso convívio, na convivência e em tempos de Covid dentro dos condomínios. E aí, o motivo de ter convidado a Marta é para ela nos ajudar aqui, tanto os síndicos como os moradores, a como conviver melhor dentro da área condominial com todos esses problemas que a gente tem aí, de excessos de barulho, e ao mesmo tempo tendo que nos resguardar dentro do nosso isolamento, né, doméstico, tendo que ficar em casa para estudar ou para descansar ou para se recuperar, seja de Covid ou seja de um outro tipo de doença, e também para manter a mente sã. E aí por isso veio o convite. Bom, Marta, o que acontece? Primeiro, se o pessoal quiser escrever, fazer alguma pergunta para a gente, vocês podem mandar aí, enquanto isso a gente vai batendo um papo aqui, e depois, no final, eu começo a ler aí as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? E a gente vai tirando essas dúvidas ou vai respondendo conforme a nossa experiência também. Então, Marta, o que acontece? Hoje, a gente tem, por um lado, as crianças confinadas, né, dentro de casa, Sim. porque não podem sair para ir para a escola, não vão para parquinho, não fazem suas atividades extracurriculares e, ao mesmo tempo, a criança precisa gastar energia. Então, ela pinta, ela borda, ela escuta o desenho, às vezes o som da televisão pode incomodar, às vezes o fato da criança estar correndo de um lado para o outro, pulando no sofá, eu falo isso porque eu tenho uma dentro de casa. Tudo isso acaba gerando um certo incômodo para o vizinho de baixo, para o vizinho do lado. Né? Às vezes até o ato de você jogar uma bolinha ou de você passear com um carrinho, você pode... A acústica dos prédios não ajuda muito. E isso acaba gerando um incômodo muito grande para o vizinho que está em home office ou que está passando por alguma situação de saúde que precisa se recuperar. Enfim, e aí eu queria escutar um pouco sobre a sua experiência com essa situação. Existe alguma possibilidade, alguma atividade que você recomende para que os pais, os cuidadores aí das crianças possam desenvolver com essas crianças, mas que não atinja aí os vizinhos? Tainá, minha imagem está congelada. Para você tá normal, tá tudo certo? Tá, para mim tá ok aqui. Eu não consigo, ela tá congelada, mas vamos lá. Tá tudo certinho aí, né? Tá normal a câmera? Tá. Para mim Conseguindo tá ver, ok. legal? Tá aparecendo legal. Então tá ótimo. Tainá, é muito complicado em tempos de Covid-19. Em tempos anteriores já era complicado, já existe uma situação de reclamação antes mesmo disso. E com esse confinamento, né, as coisas só vêm piorando. A gente vai trabalhar com 3 palavras. Uhum. Tainá, Tô te cadê vendo. você? Aí. Acho que é a minha câmera. Às vezes, quando eu vou mexer em alguma coisa, ela vira. Então, nós vamos trabalhar com 3 palavras: tolerância, compreensão e o bom senso. São 3 palavras essenciais para esse momento que nós estamos vivendo. Nós fomos muito pegos de surpresa, né? É uma coisa invisível que apareceu na nossa vida e que a cada dia surpresas, vem uma surpresa atrás da outra, vidas que se vão e a gente tendo que se adaptar a esse momento. Então, a gente precisa ter uma compreensão que as famílias estão se readaptando, que as pessoas estão se readaptando nesse momento e que esperamos que não seja por muito tempo.
É claro que a gente ainda não tem um tempo, vai ser até tal data que isso vai melhorar ou vai amenizar. Então, a gente precisa trabalhar com essas 3 palavras, que é tolerância, compreensão e o bom senso. O barulho, ele existe, não adianta. Ele vai existir. Mas o diálogo, ele é muito importante entre os vizinhos. E é uma coisa que não existe muitas vezes. O diálogo, ele é essencial nesse momento. Eu poderia até acrescentar mais essa bem o diálogo, porque as pessoas não conversam. Veja bem, em um certo tempo, vou dar um exemplo meu, que num condomínio, que um barulho estava me incomodando, e eu chamei a vizinha no privado, conversei, não tinha um contato, chamei, pedi no grupo, conversei com ela no privado, porque ninguém tem que saber da minha reclamação, é um questionamento meu. E a vizinha me agradeceu por ter chamado no privado. Então, isso, por aí, a gente tira que as coisas não são como deveria ser. Ou seja, eu não expus, porque não tem necessidade de expor a pessoa, verdade. E a pessoa ainda me agradeceu, sendo que isso é o mínimo que as pessoas devem fazer. É chamar, é conversar com quem tem o interesse, com quem tem o questionamento e resolver tudo na conversa. A gente sabe que a gente precisa se adaptar ao momento. As pessoas precisam trabalhar em casa. As crianças não têm como ir à escola. É um quadrado onde você fica no isolamento de coisas que você perdeu. São 3 meses que a gente perdeu muita coisa. E você, de repente, tem que se adaptar a isso. Inclusive, a gente tem que se adaptar nesse sentido de compreensão. As pessoas precisam começar a entender que o outro também está sofrendo. Todos estão sofrendo. Todos estão passando por um momento difícil. Boa. Ou seja, ou perdeu um ente querido, ou perdeu um amigo, ou conhece uma pessoa que está passando por isso. Então, todos nós precisamos nos readaptar. O que custa uma pessoa que está se sentindo incomodada ir até o vizinho e conversar? E negociar, entendeu? Tem que existir uma negociação nesse meio. Porque ninguém paralisa uma criança. Ninguém consegue paralisar. Você não vai conseguir, ninguém vai conseguir. E isso não é bom para a criança também, porque ela não tem esse entendimento de tudo que nós estamos passando. Somente um adulto que tem esse entendimento, e olhe lá que eu falo que nem todos têm esse entendimento. Então, a gente precisa trabalhar no diálogo, conversando. Olha, se tem uma pessoa que precisa trabalhar em home office, o meu vizinho de cima o meu vizinho de baixo precisa trabalhar em home office. Eu vou negociar com ele. O horário que você for trabalhar em home office, eu vou tentar o máximo possível manter minha filha numa atividade. Existem várias atividades que a gente pode fazer dentro de casa com criança. Só que os pais também não têm esse tempo para se dedicar. As famílias sempre estão ocupadas fazendo alguma coisa. Esse mesmo pai, nesse momento, pode estar trabalhando. Então, a gente precisa ter esse diálogo com a pessoa de baixo. Qual o momento que você vai estar nessa atividade? Você pode usar tal espaço e aí, nesse espaço, porque o barulho ele é muito acentuado, por exemplo, no quarto. Acima do quarto, o que vier de barulho vai me incomodar, mas se eu estiver na sala, já vai me incomodar menos. Então, fazer questão de lugares. Se você puder fazer esse seu trabalho no quarto e a criança estiver na sala, a gente tenta segurar no máximo possível que essa criança faça alguma atividade. Existem várias atividades. Se depois quiser, eu posso estar sugerindo alguma atividade para os pais. Mas existem várias coisas podem ser feitos. O que acontece hoje é que as pessoas não são compreensivas, as pessoas são intolerantes e tudo incomoda.
E nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente tem que começar a entender o outro. Nós estamos vivendo numa situação, aquela pessoa também está vivendo, e outros, às vezes, numa situação mais acentuada, num momento que a gente não sabe o que ela está passando, num momento, às vezes, de perca, num momento de uma grande ansiedade por conta de ser uma pessoa ativa e, de repente, se deparar com aquele ambiente fechado dentro de casa. Então, são muitas coisas que nos pegaram de surpresa. E as famílias estão se readaptando ainda. A gente está, todos os dias, a gente tenta fazer algo diferente para que isso mude. Só que a gente só vai conseguir mudar isso com a ajuda do outro. Eu não vou conseguir mudar isso sozinha. Porque eu não vou, na minha casa, tentar resolver tudo, sendo que ou a parte de baixo ou a parte de cima também precisa se organizar. Então, é um trabalho que precisa ser feito em conjunto. É um trabalho que precisa ser feito. Eu até sugiro a Síndico Focus, por exemplo, um e-book de dicas. O que a gente pode fazer? Porque em cada torre existe o seu subsíndico. Se qualquer coisa eu for incomodar, qualquer barulho, qualquer questionamento, se eu não conseguir resolver as minhas coisas, a melhor coisa é tentar resolver isso com seu vizinho. Olha, às vezes, Tainá, a gente incomoda e nem tem consciência que incomodou. A gente nem sabe que está incomodando. A gente nem sabe que a gente está incomodando naquele momento. Então, as pessoas perderam essa questão da tolerância, da compreensão, do próprio bom senso, aqueles que... O bom senso eu usaria aqueles que fazem o barulho em excesso, porque, assim, as famílias precisaram mudar, se readaptar. A rotina precisou mudar. Se a criança ia para a escola manhã, tarde ou o dia todo, agora as crianças precisam ficar em casa o dia todo. A criança não pode ir para a parte do condomínio para uma brincadeira, para uma atividade, para qualquer que esteja em seu coleguinha, sair de casa para visitar um amigo. A criança perdeu para ir ao shopping, para passear. Então, a criança ela tem que se readaptar dentro da sua casa. Então, eu acho que você... Desculpa te cortar. Eu acho que as três palavras que você falou no início, tolerância, compreensão e bom senso, falta. A gente já percebia isso antes da pandemia, né? Exatamente. E aí chegou a pandemia, eu falo isso constantemente. Eu acreditei realmente que no início da pandemia a gente teria uma revolução para melhor, né? Como seres humanos. A gente ainda não sabe o porquê, nem para onde nós vamos diante de um vírus tão diferente, tão complicado, né, de você estudar e tão delicado ao mesmo tempo. Então, essa reprogramação do ser humano, né, esse novo que todo mundo fala, que a mídia fala, que a gente já está falando muito, vamos viver o novo, essa é a nova rotina da gente. No início, eu acreditei que isso seria uma revolução para que cada um olhasse para dentro de si como seres humanos, enfim. E aí começaram as lives, né, a acontecer, começaram as cantorias nas varandas, puxa, bacana. E isso foi um movimento mundial. Primeiro vieram as orações, depois as cantorias, depois as ajudas, as contribuições, todo mundo se unindo para poder ajudar com cesta básica, com doação. E agora, de repente, está todo mundo querendo se matar, né? Porque a gente entende que é o ápice, que todo mundo está vivendo do isolamento. Já tem muito tempo que realmente tem gente que está em isolamento. Tem gente que não está mais fazendo isolamento porque não pode, precisa trabalhar, mas também não volta a ser o que era antes, né? E realmente o psicológico, a saúde mental de todo mundo, eu acredito que acabou sendo afetado de alguma maneira, porque quem não se readaptou, quem não sentiu essa necessidade, não está vivendo nesse mundo aqui. Basicamente isso. Agora, a questão da tolerância e da compreensão,
é algo que eu achei que realmente viria com tudo nesse novo momento que a gente vive. E não, pelo contrário, você está vendo que passou aquele período ali de um mês de um ajudar o outro, porque a gente estava muito na incerteza, e agora está todo mundo de novo somente no seu direito. Né? Eu só olho para mim, eu só olho para o meu direito. Eu falo isso porque, de novo, eu sou síndica, mas eu sou moradora. Então, eu tenho minha vizinha que faz obra, mas ela tem o direito dela de fazer obra, né? Eu tenho criança em casa que faz barulho. Então, assim, eu sofro com barulho, mas eu pratico barulho. E você tem que entender que você está suscetível a fazer algo que pode afetar o seu vizinho, porque você vive na coletividade, mas que você também tem que estar aberto à conversa, ao diálogo, que é o que você colocou aqui. Eu me preocupo muito de perguntar o tempo todo para o meu vizinho de baixo: olha, se a gente estiver incomodando e tudo mais, você avisa a gente, você interfona, porque a minha filha é muito enérgica. A minha filha é ligada no 220. O bom dia dela já é pulando da cama. E, ao mesmo tempo, eu também percebo que tem que existir uma rotina. Mesmo em tempos de pandemia, a gente dentro de casa, tem que existir essa rotina com a criança. Né? Então, tem um momento da criança que os pais ou quem está na educação, à frente da educação dessa criança, né? Seja o cuidador, enfim, ele vai ter que ir ali, pegar o deverzinho de casa ou vai para a videoaula e vai fazer. Depois tem o momento do desenho, depois tem o momento da brincadeira. E é o ponto X que eu queria entrar. Talvez, se você conversar com o seu vizinho, ao ponto de que o seu barulho, o barulho da sua casa, da sua criança esteja o incomodando, é o momento que você vai se adaptar ao momento do seu vizinho. De que forma? Olha, vizinho, eu tenho uma criança, ela é cheia de energia, ela brinca e tudo mais. Mas tem algum momento específico do seu dia que realmente você precisa tá gravando uma videoaula, ou você tá em uma conferência, tá trabalhando? É esse momento, esse intervalo desse momento que você vai fazer uma atividade com o seu filho ou com a criança que ele possa, que não necessite de tanta energia dessa criança, entendeu? Talvez é o momento que ele vai sentar para fazer um dever de casa, para assistir a videoaula, e você vai casando as rotinas com o seu vizinho. Eu falo isso porque antes de entrar para essa live, eu comecei a ler muito, né, sobre quais possibilidades a gente tinha de poder amenizar. A função do síndico sempre é mediar, né, a convivência entre os vizinhos. E a gente está sendo bombardeado, né, porque as pessoas estão reclamando do excesso de barulho e, ao mesmo tempo, se você age ao rigor da punição, se você já entra com uma medida enérgica de uma notificação de uma multa, você não sabe o que está acontecendo naquela casa. Você tem que ser, antes de qualquer coisa, humano. Humano no sentido da palavra, de saber o que está acontecendo. E eu acho que mediar é isso. É você buscar aquela família e falar: olha, a gente está tendo algumas reclamações da sua unidade, está acontecendo alguma coisa, fora essa questão da pandemia, que a gente possa ajudar, a gente pode sugerir alguma coisa. E aí o vizinho, em contrapartida, ele vai falar: olha, eu tenho uma criança, eu estou passando por essa situação. E você vai tentando, dentro daquele cenário, buscar sugestões para aquela família. É claro que a gente sabe que tem aquela família que é extremamente fechada, que não vai falar nada e vai bater a porta na sua cara, né? Mas o primeiro papel do síndico é esse, é o de mediar. E você faz essa tentativa. Porque, de novo, o que você falou, às vezes eu incomodo e eu nem sei. O barulho que eu estou praticando aqui, eu não sei. E eu não tô, e agora saindo um pouco da esfera da criança, mas se eu chego em casa de salto e eu tô para cima e para baixo de salto, o barulho daquele salto começa a incomodar o vizinho, né? E começa a incomodar e vai incomodando e vai incomodando. Durante o dia,
a rotina das pessoas, geralmente as pessoas estão fora de casa. Em isolamento não tem isso, as pessoas estão dentro de casa. E aí, por que não você tirar e até mais higiênico, em tempos de Covid, de não levar um vírus, uma sujeira para casa? Por que não você deixar o seu sapato, né, num cantinho ali, antes de entrar em casa, pega o seu sapato, tira, faz a asepsia dele. Então, são caminhos que a gente encontra, alternativas que a gente encontra para dar sugestão. A gente não está falando aqui, né, em hipótese alguma, né, para pegar essa criança e falar, olha, senta aqui o dia todo porque não é um robô, é uma criança que está em desenvolvimento, não entende o que um adulto entende, mas a gente tem que pensar, por outro lado, que também tem as pessoas que não têm criança, ou até aquelas que têm, mas que precisam de um momento para trocar uma informação, ou seja, para trabalhar, para estudar, enfim. Então, eu acho que o ponto X, você começou nessa live, é a compreensão, a tolerância e a busca do diálogo. Se não tiver esse diálogo, não tem nada. Se não tem diálogo, você não tem uma família, você não tem casamento, se não tem diálogo, você não tem um namoro, se você não tem diálogo, você não tem uma relação de chefe e de funcionário, você não consegue Exato. se colocar no mercado. Se não tem diálogo, você não tem uma amizade. E por que não ter um diálogo com o vizinho? As pessoas hoje entram dentro de casa, fecham as suas portas e acham que a vida é só essa. E não é. E não é. E a casa, tem uma frase que fala, se a casa do vizinho estiver pegando fogo, a sua está em risco. Mais ou menos assim a frase. Exatamente. Se um E bandido entrar na sua casa, não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, a sua esposa que vai te avisar. Muito possivelmente é o seu vizinho. Isso depende muito do seu relacionamento. Às vezes, entrando na questão da tolerância, às vezes a gente está tão ligado no nosso direito, no eu, no egocentrismo, que a gente esquece que aquele vizinho pode conviver com a gente por 20, 30 anos, a vida inteira. Quem compra um apartamento, quem compra uma casa, talvez não compra pensando em mudar amanhã, né? exato. E aí, como é que vai ser essa relação? Você vai abrir a porta, vai dar de cara com ele, vai estar de cara fechada, vai entrar no elevador, vai estar de cara fechada. Isso é muito delicado. Eu falo porque, de novo, eu vou trazer uma experiência aqui para vocês. Há um ano atrás, uma das vizinhas do hall mudou para cá e eu achei fantástico. Não era tempos de Covid ainda, mas ela foi na porta de cada um, bateu, se apresentou e ela entregou um bolinho. E ela, olha, tudo bem, se apresentou, falou o nome dela. Olha, eu tô entregando isso daqui, se você não se sentir à vontade, não tem problema. Mas é só porque eu queria me apresentar. Mais nada. Eu falei assim, tô apaixonada por você. Porque eu achei fantástico. Eu acho que a relação de vizinho é exatamente essa. Sabe? E a pessoa... Não é isso. Não é você se restringir a um bom dia, boa tarde ou boa noite. E às vezes nem existe isso. Se você tem um problema com seu vizinho, escreve uma cartinha para o seu vizinho. Se ele for intolerante, ok, para e coloca o síndico na jogada, porque o síndico vai mediar isso. A gente sabe, a gente às vezes, né, vive num mundo tão intolerante que a gente também não sabe. Às vezes a pessoa ela é extremamente fechada, mas você fez a sua parte. Isso. Sabe? Eu acho que isso é o ponto X. Sabe, se eu tô com um problema com o vizinho de barulho, vizinho sabe o que é? É porque eu tenho escutado alguns barulhos, eu não sei o que está acontecendo e eu tô ali tendo que trabalhar. Será que a gente podia chegar num consenso? Eu sei que você tem criança, eu entendo. É sempre você se colocar numa posição de afeto, sabe? Uma posição de amizade mesmo. E não numa posição de direito superior, de superioridade. Uma posição onde você julga, você aponta, você julga e você é sempre o correto. Não é isso. Você falou em bom senso. Rapidinho eu busquei aqui no dicionário o que é o bom senso. Né? E o dicionário fala, é uma forma sensata e equilibrada de você decidir. Equilíbrio
não é você decidir com raiva, não é você decidir com decidir com euforia. Equilíbrio é você decidir no momento neutro da sua vida, né? Chega um momento, eu tô escutando barulho, e naquele momento você tá com raiva, pô, você não consegue dormir, você não consegue se concentrar no trabalho, é claro que isso vai te desequilibrar. Será que Sim, aquele é o momento de você conversar com o vizinho? Talvez não, porque não. a entonação da sua voz não vai expressar outra coisa, né? Mas no momento que não estiver tendo barulho, é um momento que você pode interfonar, né? Tudo bem? Como é que você tá? Não, olha, eu sou sua vizinha, queria me apresentar. Eu acho que é por aí, né? E aí é onde que entra a questão da pedagogia, né? Da psicologia, é a forma que você coloca, a maneira como você fala, o momento que você vai procurar esse vizinho, que você vai medir o seu grau de estresse, né? Isso. Porque confesso para você, eu tenho situação hoje, minha avó vivia em condomínio, minha avó é uma senhora de 83 anos e ela tá sofrendo muito com o barulho do vizinho dela. Eu não sei se o vizinho tem uma esteira em casa, então, assim, ela relata que é 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e tem criança e tudo mais. E a gente vai na psicologia. Olha, mas você já tentou conversar com o vizinho? Você vai encontrando caminhos. É claro que você sabe que existe uma instância maior que isso, né? E depois eu falo dessa instância, o que é essa instância. Mas agora, o principal objetivo e o convite aqui à Marta é exatamente esse: é a gente tentar o diálogo. Porque esse tempo de pandemia vai passar, gente. Esse momento de barulho, ele pode durar uma noite, ele pode durar todos os dias ali da sua semana. Agora, talvez quando você se indispõe com o seu vizinho, pode durar a vida inteira, porque você vive naquele lugar, eu creio que seja assim. Pensando quando você adquirir a sua casa, você pensa em viver ali por um bom tempo. Não é isso, Marta? Isso, exatamente. E, Tainá, quando a pessoa muda, quando a pessoa faz uma opção de mudar para um condomínio, ela, a partir dali, a partir do momento que ela faz essa opção, ela já tem que colocar em mente que ela vai ter que aprender a conviver em coletividade. Uma, Entendeu? uma, Então, uma pode questão, Marta, por exemplo, a gente sugeriu aqui, né? Se os vizinhos se puderem se comunicar, a gente está fazendo muito isso. Nessa situação de mediação, a gente está propondo uma conversa virtual entre os vizinhos. Olha, eu tenho criança, a criança faz barulho. E, por outro lado, eu tenho um morador que precisa trabalhar, que ele está estudando. Vamos conversar com essas famílias juntos e vamos determinar um horário. Olha, nesse horário aqui, a família do 101 precisa trabalhar, precisa estudar. Então, já que eles precisam trabalhar e estudar nesse horário, a família do 102 que tem criança, coloca o filho para fazer uma atividade que requer menos energia, para uhum, estudar, para acompanhar, para fazer o dever de casa, porque aí as rotinas vão se encaixar e eu acredito que aquele momento de maior estresse, de maior pico de barulho, ele vai se amenizar porque elas vão estar praticamente na mesma sintonia ali de trabalho, sim, né? sim, sim. Teve E uma, aí, teve uma Tainá, pessoa que é, perguntou exatamente isso. E ninguém pensa, né, se isso vai atrapalhar quem precisa trabalhar e estudar. Então, é exatamente a sugestão que a gente está dando aqui, dessas famílias poderem casar suas rotinas, né, Marta? isso, conversar é essencial, as pessoas precisam aprender a falar, as pessoas precisam aprender a dialogar. No caso, sim, o síndico, eu chego depois que eu não consegui de forma alguma resolver o meu problema. Então, primeiro eu tenho que tentar eu mesma, porque não são crianças, são adultos. Eu mesmo tenho que tentar resolver o problema com o meu vizinho. Não, não me custa eu tentar conversar e falar o que está me incomodando, e vice-versa.
Entendeu? Aí sim, se eu tentei, se eu não consegui, aí vamos partir para a síndica, vamos tentar ver outra forma, vamos mediar de outra forma. Mas a primeira coisa, as pessoas precisam aprender a falar. Quando você muda para um condomínio, você já sabe, já tem ciência que você vai ter esse tipo de problema. Então, se eu vou ter esse tipo de problema, Tainá, todo mundo pode mudar. Todo mundo tem essa possibilidade. Porque que no momento de pandemia, não vamos falar somente de pandemia, no momento em geral, nas situações gerais de família. Porque que nesse momento que a gente precisa se organizar, se reorganizar, fazer alguma coisa para eu ser ajudada e para ajudar o próximo, por que que a gente não pode fazer essa conversa, esse diálogo e tentar negociar da melhor forma? Então, as pessoas hoje ninguém quer conversar com ninguém, as pessoas já querem resolver as coisas da forma, eu já vou direto, não sei aonde, já vou tentar resolver isso de tal forma, já quero multa, já quero que dê isso, já quero que faça aquilo. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo num momento que é triste para todo mundo, um momento que ninguém esperava, um momento que todos estão tendo algum tipo de dificuldade. Muitas pessoas que perderam o emprego, que pararam de trabalhar e têm que ficar em casa por conta disso, são muitas coisas que estão acontecendo. Então, as pessoas precisam se readaptar e precisam dialogar, precisam conversar. Uma coisa que você colocou, as pessoas estão num nível de estresse muito grande, quando as pessoas brigam, quando as pessoas já não... deu um mês que você colocou lá atrás. A pessoa ficou um mês achando que ia ser só um mês, tá, beleza. Aí depois a coisa já não é mais um mês. E o problema só vai aumentando. As pessoas vão ficando estressadas. As pessoas também têm os seus problemas. De repente, você trabalha fora, você sai todos os dias para trabalhar. De repente, você tem que administrar a sua casa. Você já administrava, mas você saía. Você todo dia tinha essa rotina. Você tem que administrar sua casa, você tem que administrar seu filho que não está indo para a escola, você não pode colocar ninguém dentro da sua casa porque não pode ter esse contato físico. Então, são muitas situações que a gente teve que aprender, que a gente está tendo ainda que aprender. Por que não a gente não conversar com o outro, não ter esse contato, o contato físico agora não pode, não é permitido, mas eu vou tentar saber quem é o meu vizinho, vou tentar resolver com ele antes, vamos tentar se organizar nesse momento para que as coisas fluam para você e para mim também, para que eu possa não ter perca nenhuma e nem o meu vizinho e que todo mundo seja feliz. Então, é um momento difícil, é um momento que a gente vai superar, é um momento que a gente pede todo dia a Deus que apareça essa vacina logo, que apareça algo novo, porque todos os dias a gente só vê as coisas piorando, os casos piorando, mais gente morrendo, e sem esperança. A gente tem uma esperança para o final do ano a vacina, mas e até lá? A gente vai se matar? A gente vai... Eu vou morrer aqui dentro do meu apartamento, o vizinho vai morrer embaixo do apartamento dele? Não, gente. Vamos começar... Agora, uma coisa muito, muito interessante também, Marta, e aí você como profissional, você pode nos sinalizar, a gente está falando dessa, por exemplo, nós pegamos aqui a situação das crianças, né? Que estão dentro de casa, e aí a gente aqui deu uma sugestão que é essa de casar as rotinas, através do diálogo. Agora, a gente tem uma outra situação. O relógio biológico da grande maioria da população de noite você dorme e de dia você pratica suas atividades, né? Mesmo estando dentro de casa. Se nessa circunstância eu tenho uma criança que está praticando, está fazendo, tá provocando ruídos, excessos de barulho, por exemplo, na madrugada, aí a gente tem uma outra situação, que pode ser, inclusive, uma situação patológica. Então, é importante, eu acredito também, que a família tenha esse olhar. E você me corrija se eu estiver errada. Porque até certo momento, para a criança é importante ela ter essa rotina e ela dormir. Então, determinado momento, a madrugada foi feita para a grande maioria para dormir, para descansar. Sim. Mas se eu tenho uma criança brincando, pulando, praticando esse excesso de barulho,
é hora também da família se voltar a olhar para essa criança e talvez procurar ajuda de um profissional, porque tem alguma coisa que não tá casando, não tá equilibrado aí. Eu estou falando besteira, se eu estiver, me corrija. Não, você não está falando besteira. O que acontece? As famílias precisam organizar as crianças também. Então, a partir do momento que você precisa se reinventar, você também nada muda. A rotina, ela tem que ser administrada da mesma forma. Num condomínio, existem regras. No condomínio, a partir de 10 horas da noite, não pode ter barulho. Eu tenho que respeitar o meu vizinho. Então, nada nesse sentido não vai mudar. Aí a família tem que fazer um trabalho com a criança e falar, não, essa é a hora de dormir. Não mudou, isso não muda. Isso não mudou em nada. Entendeu? Então, assim, as pessoas... É aí onde entra o bom senso, porque a criança, ela não tem esse entendimento. Quem é que tem que fazer isso? Os pais. Os pais precisam fazer isso. Se todos os dias o meu filho dorme às 8 da noite ou às 9, porque às 6 horas da manhã ele precisa acordar para ir para a escola, ele vai continuar dormindo no mesmo horário. Nada vai mudar, porque amanhã nós vamos acordar, nós não vamos ter uma rotina fora de casa, mas nós vamos ter uma rotina dentro de casa. E eu tenho que respeitar o meu vizinho, que também está tendo a rotina dele, que também teve que se reinventar para isso. Então, as coisas não mudam. E as famílias precisam ter esse cuidado com as crianças para ter essa organização. Se a criança não quer dormir porque passou... acaba que a criança dorme mais tarde, acorda mais tarde, e a gente organiza a hora de estudo dela, somos nós que organizamos a hora que vamos sentar, que vamos estudar, isso e aquilo, mas a gente precisa ter esse entendimento que a gente também precisa respeitar quem está em cima, embaixo ou do lado, entendeu? Então somos nós que vamos administrar isso. A criança não tem esse entendimento, ela não tem. Então somos nós, os pais, as famílias. Sua sugestão para alguma atividade, para que os pais, para que essa família desenvolva alguma atividade com essas crianças? Por exemplo, jogos de tabuleiro. Muita criança nem sabe o que é isso, né? Porque ou tá muito ligado a videogame ou a computador, né? Ou porque a criança pula, e às vezes até a dificuldade de concentração. Talvez os jogos de tabuleiro sejam uma grande oportunidade de estimular a concentração dessa criança e que não vai emitir aí tanto som a ponto de incomodar os vizinhos. Exato. E os jogos são excelentes para você fazer esse trabalho no período da noite, quando você quer acalmar a criança. Uma boa leitura. Desacelerar, né, a criança, né? Desacelerar. Uma leitura, ou a criança que não sabe ler, você lê para ela. É um momento que a gente tem que se reencontrar, de alguma forma. Como você mesmo falou, a criança não tem conhecimento de jogo de tabuleiro. Muitas crianças nem brincam, ficam ligadas o tempo todo à tecnologia. Então, vamos apresentar esses jogos para ela. Tem muitos jogos baratinhos aí que vende, que você encontra, e jogos legais. Olha, vamos conhecer esse jogo. E aí a família precisa se dispor a fazer isso. A família também precisa, porque aproveitar esse momento até para a gente brincar também, coisa que é legal, que é bom e que é gostoso e que a gente não tem tempo para isso. Durante o dia eu faço todas as atividades que precisam ser feitas, eu procuro fazer e realizar todas as minhas atividades durante o dia, para à noite eu ter esse momento com meu filho, para eu sentar com ele, para eu brincar, para eu desacelerar, para que no momento que seja dele dormir, ele vá deitar tranquilo também. Ou então fazer uma boa coisa com ele. Um dia joga um tabuleiro, um dia faz a leitura, porque você não pode fazer uma brincadeira de criança dentro do apartamento, existem outras pessoas que precisam também desse momento de descanso. Uma brincadeira mais agitada, né? Então, a gente tem que fazer essas brincadeiras mais tranquilas, jogos, leitura, bastante leitura. É o momento da gente aproveitar esse tempo que a gente não tem com os nossos filhos, porque é muita correria, os pais aceleram, trabalham o dia todo, aí chega a noite, a criança está cansada, quer dormir, os pais idem. E o que a gente pode fazer agora? Aproveitar esse tempo juntos.
aproveitar para sentar, para conversar, assistir algum desenho que a criança goste de assistir, sentar para assistir junto com ela. Então, tentar fazer durante a semana para isso, para que as coisas aconteçam, entendeu? É uma sugestão. Em relação aos idosos, ô Marta, a gente sabe que a grande parte dos idosos, o nível de tolerância já não é mais o mesmo, né? Então, as reclamações aumentam muito quando se trata de um idoso para tolerar certos níveis de barulho. E sem contar que tem alguns casos de idosos que estão numa situação acamada ou estão passando por alguma recuperação. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para que esse idoso ele se sinta menos atingido, digamos assim, pelo barulho ali naquele momento? Exemplo, a questão da terapia ocupacional, de desenvolver palavras cruzadas, alguma coisa do tipo, para tirar a concentração, tirar a atenção do idoso naquele momento ali, daquele barulho? Jogos também. Jogos também, idoso também, excelente. Jogos para você estimular a concentração, para você estimular a memória. O idoso, ele precisa ser estimulado o tempo todo, porque quanto mais ele vai envelhecendo, mais ele vai perdendo muita coisa, principalmente memória. Se você está trabalhando com ele, está jogando, está fazendo um jogo de tabuleiro com ele, você está estimulando essa memória. Você está estimulando esse processo para que ele não perca. A palavra cruzada também é boa, mas se você puder envolver o idoso, se você não tiver uma criança, tiver só o idoso, então você senta com o idoso para fazer essa brincadeira, esse jogo de tabuleiro. Existem jogos que estimulam a memória, existem jogos que estimulam a concentração. Então é muito bacana fazer isso. Se você tiver criança e idoso dentro da mesma casa, pega os dois e faz a mesma atividade com eles. Estimula também esse jogo que você falou, a palavra cruzada também. Brincar com ele com a palavra cruzada para estar estimulando, para estar buscando e resgatando coisas que ele já esqueceu, provavelmente tem esquecido. Então, coisas desse tipo, coisas que não precisam de muito, mas que você vai estar estimulando o cérebro, entendeu? E é importante que você, principalmente idoso, que você continue estimulando para que ele não tenha nenhuma perca. Porque são pessoas que geralmente estão sem banho de sol, não estão conseguindo conviver, ver as pessoas queridas, porque o idoso, então, ele está em isolamento praticamente total. A tolerância já não é mais a mesma. E sendo bombardeado por notícia ruim o tempo todo da televisão, né? Então, e olha, Tainá, a questão da notícia ruim, te cortando, desculpa. A questão da notícia ruim, eu acho que a gente poderia evitar. Eu faço um trabalho aqui comigo mesma que a gente deveria, no mínimo, ver uma vez por dia. Se você optar de ver o jornal de manhã, você vê o jornal, pega todas as notícias, ou no final, de preferência no período da manhã, porque aí você tem o dia todo para absorver tudo que foi de notícia que aconteceu. As notícias, elas sempre vêm hoje, amanhã, de manhã, ela repete no Jornal da Manhã. Então, pegar uma vez por dia para pegar essas notícias e o resto do dia você não vê mais, porque está o tempo todo, e é o tempo todo repetindo a mesma coisa. Então, isso massacra a gente. Exatamente. Isso maltrata a gente também. Então, e o nível de tolerância dele vai ser cada vez menor, porque ele é bombardeado só de notícias ruins, né? Exatamente. Pega a notícia, o senhor, a senhora vai ver a notícia hoje pela manhã e durante o dia vamos fazer outras coisas. Tira da televisão. Ou quer ver um filme, coloca para ver o filme. Eu sei que muita gente já esgotou tudo que tinha que ver de filme. Tem gente que já não aguenta mais nem ver filme, nem ouvir falar, porque já esgotou tudo. Mas ver notícias, essas notícias que vêm, que bombardeiam a gente, que maltrata, que machuca, só uma vez por dia. O resto do dia vai fazer outra atividade para a noite dormir tranquilo. Se você deixar para ver as notícias só no final, à noite, antes de dormir, o seu cérebro fica trabalhando e fica pensando ali, tentando digerir aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, aí você nem dorme.
Então, melhor ver na parte da manhã, viu a notícia só uma vez por dia, o resto do dia esquece. Vou fazer outras coisas. Tentar fazer jogos. É impossível a gente, se tiver como sair para fazer uma caminhada, tomar um banho de sol, ótimo se não tiver, porque os parques abriram, né? Se as pessoas tiverem essa oportunidade de levar para tomar um banho de sol, mantendo o distanciamento de outras pessoas, ótimo. Se não tiver, inventa atividade. Jogo cruzada, jogo da memória, estimulando a concentração, e aí por aí vai, jogo de tabuleiro. A gente vai tentando se encontrar aí. Às vezes, e aí, de novo, entrando nessa situação de condomínio idoso, a gente conversou em uma live, acho que é a retrasada, sobre a questão da flexibilização dos espaços, onde a gente se preocupa muito com a saúde mental das pessoas. E o banho de sol não é só a saúde mental, mas é a questão da vitamina D, que é uma das poucas fontes que a gente tem. E para o idoso, então, é importantíssimo, porque é ela quem vai trabalhar aí também na questão da produção do cálcio, na absorção do cálcio, inclusive, falando aí como nutricionista agora, né? Então, tem tudo isso. E aí, onde entra a parte da flexibilização do espaço. Se o seu condomínio não flexibilizou, porque existe uma razão por isso, o condomínio tem toda uma característica peculiar, cada um, mas conversa com o seu síndico, ele vai saber, talvez ele consiga te mostrar um local, um espaço que fique só aquela família em determinado momento, para esse idoso poder tomar um sol, para esse idoso poder recuperar a questão da mente dele, e também para ele desopilar, né? Para ele não ficar tão vidrado aí a questão do barulho dentro de casa. Isso. Então, sempre trabalhar muito próximo aí do síndico ou da administração e levar a sua realidade, o seu problema, e a gente está tentando encontrar uma solução. Claro que a gente tem que pensar na coletividade, num condomínio grande, mas a gente vai buscando sempre as alternativas. Agora, Marta, estamos nos minutos finais. Vamos falar um pouquinho agora daquelas pessoas que estão aí nos momentos de live, sexta-feira, sábado, então, quando começa, acho que é o bebê lá, como é que é o nome do cantor sertanejo? Eu esqueci o nome. Gustavo Lima. Quando começa Gustavo Lima, Bruno Marrone, aí pronto. Aí o telefonia do síndico não para de reclamação, porque a galera entra no embalo, na cantoria, aumenta o som, aumenta o volume e esquece do amanhã. Alguma sugestão para esse momento? Olha só. É aí onde a gente entra com a questão do bom senso. Sempre bom senso. Sim, Tainá, as pessoas já estão aqui dentro de casa, trancadas, elas estão totalmente isoladas, algumas totalmente isoladas de tudo, que tem os seus problemas, que não podem sair. E aí, as pessoas o morador ele não pode perder esse direito, entendeu? De assistir a sua live, de ver o seu cantor, agora ele precisa ter esse consenso de não incomodar o vizinho. Eu posso ver uma live, assistir uma live, sem fazer tanto barulho que incomode. E as pessoas do outro lado, se não for uma coisa recorrente, precisa entender que aquela pessoa também precisa desse momento. Agora, se for uma coisa que toda semana isso acontece, ou praticamente todos os dias essa mesma pessoa está fazendo essa festa, está fazendo esse barulho, porque quem mora no apartamento, ele já vai ciente que ele não vai poder fazer esse tipo de festa dentro do seu apartamento. Mas ela também não pode perder o direito de assistir algo que ela gosta ou algo que ela queira assistir, porque o outro se incomoda. Então, o outro tem que ter o bom senso também, que a pessoa já está ali isolada, já está ali trancada, sem poder sair para outro lugar, e ter essa paciência de entender que o outro também precisa desse momento. Então, tudo entra...
essa palavra, é a tolerância, é o bom senso. A pessoa que está fazendo, ela precisa saber até onde ela pode ir. Eu posso assistir a minha live sem colocar no último volume e que somente eu esteja assistindo e esteja curtindo, esteja aproveitando. Não é o momento da gente fazer festas. Não dá agora, não dá para eu... em qualquer apartamento, você não pode fazer isso. Você tem até as 10 horas da noite, você pode até escutar até um certo volume. Passou disso, acabou. Você tem que baixar o volume da sua televisão e assistir as coisas de uma forma que os outros, que não atrapalhe os outros. Se isso acontecer, Tainá, as pessoas precisam ter o bom senso que aquele vizinho não faz festas constantes, não é uma coisa rotineira. Mas ele fez uma festa hoje, eu vou ter paciência porque esse vizinho fez essa festa, então eu vou ter eu vou ter essa tolerância. As pessoas, é questão de conversa, olha, hoje eu vou receber meu irmão, meu primo, meu tio na minha casa. E aí eu preciso que vocês entendam que pode ser que saia um pouco mais, eu saia um pouco mais do eixo hoje, que faça um barulho. Então, já deixar sobre aviso, entendeu? E aí entra a questão do diálogo. As pessoas também não podem se privar totalmente da sua vida, porque o outro não gosta, eu não vou fazer. Assim como quando o outro também quiser fazer, eu preciso respeitar e entender que o outro também precisa. Hoje, mas hoje eu não quero, hoje eu não estou afim. Mas eu preciso entender que o outro naquele dia é o dia dele, que ele precisa daquele momento, que ele precisa ter essa diversão, entendeu? E aí tudo é o diálogo, tudo é a conversa. A gente ensina, a gente vai e volta para a mesma palavra. Para a mesma situação, né? A mesma situação. Porque eu não posso proibir o vizinho de assistir uma live. Infelizmente, eu não tenho. Claro. Mas eu posso sim conversar com meu vizinho, que a partir de certo horário, ou eu estou com uma família doente, eu estou com uma pessoa da minha família doente, ou que eu esteja no dia que eu preciso descansar, porque amanhã eu vou trabalhar cedo. Então, a gente conversa e negocia e que o vizinho pegue e escute sua live tranquilo, ali, sossegado, sem incomodar. Porque você tem como fazer isso. Sim. Dentro do seu apartamento. Você não precisa fazer uma live, assistir uma live e colocar no outro. Quem precisa ver sou eu. Quem quer assistir sou eu. Então, eu não preciso que os outros saibam ou que os outros vejam o que eu estou assistindo. Você sabe que tem algumas coisas, algumas pequenas coisas que você consegue fazer dentro de casa que abafa muito o som. Então, por exemplo, você vai escutar uma música, fecha a sua janela, né? Se você estiver curtindo, a cortina ajuda a abafar também o som. Aquele protetor de porta ajuda a abafar o som. Tapete, por incrível que pareça, ajuda a abafar o som. Então, são pequenas coisas que você vai adaptando dentro de casa que vai contribuindo aí para você poder abafar esse som ou não incomodar tanto o seu vizinho. Mas, é claro, a palavra bom senso é a palavra de ordem dentro de condomínio. É você, e o bom senso dentro de condomínio é você não se ver sempre na razão e nem achar que o seu direito é único, né? É você sempre estar muito receptivo à questão do seu vizinho, ao que o seu vizinho tem a falar para você. E você ponderar isso também. É claro, você tem o seu direito, mas você Sim. não precisa ser a ferro e fogo, você não precisa agir grosseiramente, você não precisa estar na defensiva, né? Porque às vezes é simplesmente desarmar. Uma conversa. Exatamente, desarmar. A pessoa já vai armada. Ela já... Tanto a pessoa que vai para questionar, quanto a pessoa que recebe, eles já vão armados. A pessoa que vai receber, ela já está preparada para a resposta. E a pessoa que vai falar, eu já sei o que você vai falar, antes de você me falar qualquer coisa, já sei o que você... Então, as pessoas têm de ouvir o que o outro tem para dizer. As pessoas precisam ter essa paciência também, escutar o outro, ser tolerante, desarmar totalmente e tentar resolver
porque, querendo ou não, vocês vão ter que conviver. Não é legal eu conviver com uma pessoa que eu não fale, que eu não queira nem olhar na cara dela, ou que eu não consiga, não queira nem ver na minha frente. Então, as pessoas precisam muito ter esse bom senso de saber administrar isso. E é claro, não é tudo que tem que levar para cima.